Olá, o Visão Parlamentar de hoje é com o deputado Felipe Orro, que cumpre o seu terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. E, em especial, esse ano ele assumiu, desde o ano passado, ele assumiu uma importante missão que é comandar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as possíveis irregularidades nas aferições realizadas pela concessionária Energisa. E também é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Gláucia. É uma satisfação poder estar aqui falando contigo, dar o meu abraço a todo o Mato Grosso do Sul, através da TV Assembleia. Deputado, vamos fazer uma retrospectiva aí dos trabalhos da CPI, começando falando dos medidores que foram apreendidos e que serão encaminhados à Universidade de São Carlos, em São Paulo. É um trabalho que está sendo monitorado pela CPI. Esses medidores já foram retirados, deputados, parece que eram 200 e 93 foram retirados, estão guardados sob os cuidados da comissão. Como é que está esse trabalho, deputado, o andamento, e por conta da pandemia, como vocês têm conseguido manter até uma certa celeridade, apesar do momento? Nós tivemos o início dessa CPI no final do ano passado, primeira reunião em dezembro, e aí veio o recesso parlamentar. E veio essa pandemia. Nós estamos trabalhando, no início da pandemia retiramos ainda 93 medidores, do total de 200, praticamente a metade. Precisaríamos de mais uns 3 ou 4 dias para poder fazer isso. A Energisa entrou com uma medida judicial e conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça, suspendendo esses trabalhos da CPI e a perícia que será realizada na USP de São Carlos. Mas nós recorremos, a Assembleia Legislativa recorreu, protocolizamos o recurso e as provas e esperamos uma decisão favorável da Justiça para podermos retomar esse trabalho. É o que eu digo, a CPI da Energisa é para averiguar possíveis irregularidades que foram denunciadas por consumidores do estado de Mato Grosso do Sul. Os consumidores que nos procuraram ou procuraram o PROCON fizeram sua denúncia, registraram sua denúncia, essas denúncias que chegaram até nós, que nós estamos investigando. Alguns consumidores até particularmente pagaram a perícia e fizeram. E nessas perícias, claro que não oficiais, também foram encontradas medição a maior, irregularidade. E tivemos agora, há uns dias atrás, esse consumidor de Nova Alvorada do Sul, que fez a aferição pelo Inmetro de Mato Grosso do Sul e constatou-se uma medição de 30% a maior. Quer dizer, tudo isso são indícios que nos levam a continuar com a investigação em cima da empresa Energisa, e nós queremos que se averigue, que se detecte as falhas e erros que possivelmente estão ocorrendo na conta dos consumidores de Mato Grosso do Sul. Deputado, a CPI continua recebendo denúncias, quais são os procedimentos aí, quais são os canais para que as pessoas denunciem, como é que vocês vão mensurar tudo isso? São esses medidores que devem ir para São Paulo, esse medidor de Nova Alvorada do Sul, como é que quando averiguar isso tudo vai dar para mensurar em relação ao Estado? Qual que é a juridicidade disso? Queria que o senhor explicasse um pouquinho. Bem, a USP nos passou que para fazer uma pesquisa válida necessitaria de em torno de 180 medidores. E com essa amostragem permite nos dar o resultado do que seria uma amostra de mais de 1 milhão de consumidores do Estado. Seriam necessários em torno de 180 e nós arredondamos o número para 200 medidores. Eles passaram o valor que ficou dentro de um patamar baixo para esse tipo de serviço. A USP é uma universidade pública,
uma universidade que é respeitada no Brasil e no mundo todo, e a sua credibilidade, os professores, mestres, doutores, os alunos, etc., do curso de Engenharia Elétrica da USP de São Carlos, nos permitem dizer que será um teste detalhado e que vai permitir à CPI averiguar e ter, com esses resultados, o seu trabalho também principal validado. E por conta da pandemia, deputado, quais são os prazos aí? A CPI pode ter um prazo maior para entregar o relatório final, para terminar os trabalhos? A CPI ainda deve receber novas denúncias? Como é que vocês vão fazer por conta que existe um prazo legal, né, para que a CPI se inicie e termine? Como é que vocês vão fazer, deputado, por conta da pandemia? Essa pandemia, claro, no início da CPI, no início da retirada dos relógios, das residências, dos medidores, nós tivemos muitas dificuldades e começamos a entrar naquele início da pandemia. Muita gente, várias pessoas entrando nas casas dos consumidores para retirar o relógio, a equipe da Energisa para colocar outro relógio também. Então, isso foi suspenso em função da pandemia. Estamos aguardando a normalização disso para nós podermos continuar a retirarmos o restante dos relógios que já foram retirados, estão lacrados em caixas para serem enviados à USP de São Carlos, e nós fomos surpreendidos com essa medida judicial da empresa Energisa para proibir de fazer a polícia nos medidores. Nós entramos com um recurso na Justiça, no Tribunal de Justiça, para que se permita à CPI realizar o seu trabalho, que a CPI faça a aferição dos relógios de acordo com o que estava proposto desde o início e que, inclusive, tem a concordância da empresa Energisa. E eles passaram, deputado, na universidade, eles passaram um prazo, depois de encaminhado esses medidores, que devem mandar o resultado para Mato Grosso do Sul? É relativamente rápido. Eu acredito que depois que chegar aí, em menos de 30 dias, nós teremos o resultado. Legal, eu vou chamar o intervalo, mas nós voltamos com o deputado Felipe Orro para falar um pouquinho sobre a Comissão Permanente de Defesa e Direitos do Consumidor. Só um minuto. Nós voltamos, o Visão Parlamentar de hoje é com o deputado Felipe Orro, que é o presidente da CPI, que investiga as possíveis irregularidades aí na cobrança da energia, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul. E ele também é o presidente da Comissão Permanente de Defesa e Direitos do Consumidor. Deputado, a comissão que o senhor preside aqui na casa, ela deve estar recebendo bastante projetos em relação à tramitação por conta da pandemia, porque muitos parlamentares apresentaram uma demanda grande voltada aos consumidores. E a sua comissão específica do consumidor é que analisa esses projetos. Como é que o senhor está fazendo, deputado, por conta que as votações não pararam, né? As votações continuam na Assembleia e há uma necessidade, né, de celeridade nesses projetos aí dos consumidores e num prazo aí por conta da pandemia da Covid-19.
Como é que está o trabalho da comissão? O trabalho da comissão realmente continua nessa época de pandemia. São vários projetos que entraram na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós procuramos celeramente fazer e rapidamente dar os pareceres, fazer com que funcione a Comissão de Defesa do Consumidor, porque a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor é a que mais tem ligação, principalmente com esse momento, né? São várias reclamações, várias coisas que chegam, e nós temos procurado fazer e dar os pareceres dentro dos prazos recordes, aí, nem dentro dos prazos, até imediatamente temos feito os pareceres. Como, por exemplo, foi o parecer sobre os consignados que a comissão deu no mesmo dia que recebeu, já deu o parecer, para poder dar celeridade a esse importante tema para os funcionários públicos do Estado. Como é que foi, deputado, a conversa junto ao PROCON, as entidades, as escolas? Qual era o anseio da população? E o senhor acredita que agora as novas medidas apresentadas até pelo PROCON às escolas foi o necessário? O senhor queria mais? Qual era o desejo aí dos consumidores? Quais foram os principais pedidos em relação à baixa nas mensalidades? Foi justo? Bem, Gláucia, esse tema foi solicitado por diversos alunos universitários, pais de alunos, etc., que nos contactaram através das redes sociais e pediram para que votássemos esse projeto. Nós elaboramos esse projeto pela Comissão de Defesa do Consumidor, que era uma redução de em torno de 30%, no mínimo 30% das mensalidades, visto que os custos foram diminuídos com energia, água, limpeza, material de consumo, etc., visto que a maioria está fazendo online, né? Está fazendo não presencial as aulas. E como a faculdade não presencial ela é um quarto, um quinto até do valor de uma faculdade presencial, nós também entendemos que tinha que haver uma redução dos valores durante, principalmente, esse período da pandemia, em que as pessoas também veem, a maioria das pessoas tem a sua renda diminuída, o comércio diminuiu as vendas, as pessoas diminuíram o seu poder aquisitivo em função da pandemia, e nós entramos com esse projeto. Infelizmente, houve o parecer contrário do relator da CCJR, não aprovamos o projeto, mas isso iniciou e puxou uma discussão com todas as entidades do ensino privado do Estado, escolas e até universidades, que já se dispuseram, através de um acordo, a fazer esse desconto. Com a vigência da lei, claro, nós teríamos um amparo muito maior, nós teríamos uma condição de negociar muito maior e, principalmente, defendendo o elo mais fragilizado dessa corrente, que é o consumidor, que é o aluno, é o universitário, é o pai de aluno, que tem a sua renda diminuída, que tem o problema da pandemia e também, para ser justo, a redução dos custos foi feita nas entidades de ensino, porque eles diminuíram em função dessas palavras que disse, né? Energia, água, luz, consumo, limpeza, etc. O curso não presencial, ele é mais barato. Então, nós entendemos que era um projeto justo e que, infelizmente, não conseguimos o respaldo dos colegas da CCJR. Deputado, como é que está a situação aí em Aquidauana? Os municípios estão decretando estado de calamidade. A situação de Aquidauana, como é que o senhor analisa aí? E também as comunidades indígenas, se tem algo em especial que o senhor pode levantar aí para a gente. Sim, aqui nós temos uma população indígena muito grande, que graças a Deus não foi atingida ainda pela Covid. O município de Aquidauana ainda não notificou nenhum caso de Covid. Claro que nós entendemos que
há uma subnotificação em todos os casos, porque não se estão fazendo testes em escala, o que deveríamos estar fazendo, testes em escala, para podermos detectar e até medidas drásticas para conter a epidemia, como, por exemplo, o prefeito de Guielópolis está fazendo agora, né, em função de ter se espalhado no frigorífico e depois pela cidade, já é um problema social e econômico para Guielópolis gigante, né? Guielópolis e atingir Bonito, Jardim também, mas o centro é Guielópolis. O prefeito tomou medidas drásticas no início e as barreiras sanitárias, a limpeza e desinfecção dos locais públicos, e isso está ajudando a segurar. Que sirva de exemplo para os municípios do estado, para que não descuidem disso, né? Aquidauana possui uma grande população indígena, quase 10 mil habitantes indígenas, e eles são muito vulneráveis, né? São 10 aldeias e que precisam ter uma ação diferenciada, porque se houver uma contaminação nessas comunidades pequenas, com certeza vai ser um desastre, vão se contaminar aí um número exagerado de pessoas da comunidade. Então tem que haver uma ação diferenciada, o que ainda não está acontecendo. Aqui, no caso de Aquidauana, não está acontecendo ainda, mas é importante acontecer. Também a prefeitura entrar em contato com o Departamento de Saúde Indígena, né, do estado, e fazer esse trabalho. O município de Aquidauana não teve nenhum caso notificado, mas nós temos que nos precaver, porque há muita subnotificação, porque muita gente que não faz o exame, e a grande maioria, em torno de 70%, são assintomáticos. Elas não têm nem sentem os sintomas, e aí é o pior, contamina muita gente, né? A começar pela própria família e depois se contamina muita gente. Há que haver a preocupação e os cuidados de higiene por todos, mesmo onde não há casos, porque pode estar subnotificado, pode ter gente assintomática ali, pode ter pego e nem sabe, e isso é grave, é uma pandemia que está colocando em xeque todo o sistema de saúde do país e do mundo. O Brasil hoje já está num patamar de muito risco a nível mundial. Deputado, eu quero agradecer, desejar um bom trabalho, vocês que são parlamentares bem municipalistas, que estão aí na base, na cidade de vocês, né? O senhor aí nessa região de Aquidauana, Jardim, Guielópolis, Bonito, Nioaque. Muito obrigada, um bom trabalho aí, deputado. Obrigado a você, Gláucia. Parabéns pelo trabalho que a TV Assembleia faz, e nós estamos à disposição. Um grande abraço a você e bom trabalho a todos da TV Assembleia. Obrigada, deputado. O Visão Parlamentar fica por aqui. Nós conversamos com o deputado Felipe Orro, que é o presidente da CPI da Energisa e também o presidente da Comissão Permanente de Defesa e dos Direitos dos Consumidores. Eu agradeço e até o próximo.